Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, então nós vamos. Você que está acompanhando aqui o nosso canal, agora nós vamos ter um checklist. Para você que eu não sei quando você vai estar assistindo esse canal, nós estamos criando uma mentalidade de você sair de um processo de olhar a sua empresa como aquela empresa que paga o seu prolabore, aquela empresa que está lutando para pagar as contas, para uma empresa que tenha valor. Então nós estamos pensando valuation e equity e agora nós vamos criar um checklist. Então nós estudamos um material, esse material ele vai estar no link na descrição para que você tenha acesso e leia esse material e faça suas pesquisas e busque, mas já de início nós já iremos trabalhar esse checklist. Nós temos eu queria te dar uma dica já, uma dica de vendas, tá? Uma dica de vendas, porque eu acho que a gente precisa ter dicas, a gente precisa ter coisa que você vai utilizar hoje mesmo. Pessoal, as pessoas, elas querem, elas não querem nada de graça. Elas querem pagar pelo seu produto. Só que entenda uma coisa, o processo de vendas ele é nós precisamos entender vendas como que nós estamos prestando serviço para alguém. Quando você vende o seu produto, seja ela uma roupa, um alimento, seja ele qualquer tipo de coisa, nós precisamos pensar o nosso cliente como alguém que necessita daquilo que nós temos para oferecer para ele. Então nós precisamos ir além. Por exemplo, eu trabalho com café especial. O que eu entrego quando eu entrego um café especial? Eu entrego uma experiência. Então eu preciso entender que o meu público, quando bem selecionado, bem nichado, café especial, aquele cara que gosta, tem um valor agregado, é um café em grão. Então, aquela pessoa que gosta, quando eu ofereço o meu grão para ele, eu estou oferecendo algo, uma experiência diferente. Então, o meu público quer experiência diferente. Então, o que eu vendo? Café? Não. É lógico, eu entrego o meu produto do café, mas eu entrego para ele uma experiência nova, um sabor caramelizado, um café diferente. Então, eu entrego para ele algo muito diferente. Ok? Então, analise o seu público-alvo, seja nichado. Outra coisa que eu falo, quem abraça todo mundo não aperta ninguém. Saiba quem é o seu público, saiba quem é você, saiba quem é a sua empresa, saiba qual dor que a sua empresa responde, atende e saiba quem são as pessoas que estão comprando de você e ofereça soluções reais para ela através do seu produto, do seu serviço. Cara, você explode nas suas vendas. A partir do momento que você entende, por exemplo, eu vou vender arroz. O que você está vendendo? Claro, você está vendendo arroz, mas você está matando a fome das pessoas. E elas vai pagar por aquilo. Por que, que elas estão pagando por aquilo? Porque muitas vezes elas não querem plantar. E aí você está oferecendo uma facilidade para elas. Então é necessário que nós entendamos o que nós oferecemos. Estou oferecendo uma facilidade para ela. No meu caso, o meu caso, café em grão. Eu não estou oferecendo, não é tão fácil, não é tão simples, porque você tem que ter um moedor, você tem que ter todo um processo de moagem. Então é uma experiência, é um momento. Então o que eu ofereço no café especial é um momento diferenciado, ok? Então vamos para o nosso checklist, um plano completo para que você possa de fato estruturar a sua empresa pensando em valuation, tá ok? Então vamos lá, esse checklist não é para ser feito em um dia, viu galera? Não é para você sair, é processo, você empresário, ei você empresário, processo, se apaixone pelo processo, tá ok? O resultado, ele é consequência do seu processo. Não tenha pressa, esteja amigo do tempo, que você vai poder você vai colher muitos frutos. Plante todos os dias. Pense no seu negócio como uma terra árida que você está arando aquilo, você vai estar plantando a semente, você está regando todos os dias e aquilo vai demorar um tempo a dar frutos. Não queira colher os frutos. Plante a semente, deixa produzir, deixa nascer. Aí você vai colocando junto com aquela terra. Traga esse arquétipo para você. Às vezes você tem. Qual que é o seu produto principal? O seu produto principal, eu gosto muito de café. Eu vou ter um sítio de café, né? Esse é um desejo meu, mas um dia a gente vai lá tomar um café especial, fazer uma experiência. O café ele demora 3 anos para dar o primeiro fruto. E as primeiras cargas, elas não são tão boas como um bom café maduro. Então, durante 3 anos, eu preciso comprar uma muda. Se eu for na muda, se eu for plantar semente, demora um pouco mais. Eu vou lá, compro uma muda. Então, como nós estamos, pego a semente, planto.
espero aquela semente germinar, aquilo vai germinar, eu preciso investir com adubo, eu preciso regar, eu preciso proteger aquilo da geada, eu preciso cuidar daquela terra, eu preciso cuidar daquela planta para que aquela planta vá crescer. O negócio é a mesma coisa. Para daqui determinado tempo ela produza frutos e bons frutos. A vida é assim. Nós somos assim. A partir de quanto tempo ela começa a dar frutos? Aí, depois de 3 anos, eu já começo a ter as primeiras colheitas. E aí são 3 anos pagando, porque durante 3 anos não tive recorrência. Eu só pus grana dentro daquele contexto. E aí depois eu vou começar a colher e já é meu lucro? Não, porque vai demorar mais 4, 5 anos para eu poder pagar o meu investimento. E aí sim, depois de 3, 4 anos, eu pego e começo a fazer o quê? Compro mais terra. É uma retroalimentação. Pensando no quê? Na valorização. E aí eu penso o seguinte: eu quero plantar um café que dê uma pontuação boa. E aí as metas e as métricas, porque eu penso numa micro lavoura, num microsistema que vai me dar um valor muito maior do que uma. E eu, às vezes, com um pedaço, com 3 mil metros, eu consigo um valor muito maior agregado na minha saca de café do que um cara que tem uma fazenda enorme. Entende? Então, isso é pensar valuation, pessoal. Então, nós temos um pequeno checklist e nós vamos começar pela fundação legal e estrutural. Então, nós temos que ter um CNPJ ativo, um contrato social atualizado, licenças e alvarás, conta bancária empresarial separada da pessoal, registro de marca e endereço comercial definido e regularizado. Então essa é a primeira etapa, ok? Começa pela fundação legal. Pessoal, isso daqui, se você não tem organizado, você precisa organizar. Uma das primeiras coisas que a gente precisa organizar é nos tornar legal, legalizado. E outra coisa, Rodrigo, mas se eu pagar todos os impostos, como nós somos uma escola de negócios, tem que andar certo. Existem N estratégias. Se o seu contador não te possibilita ter acesso a algumas estratégias avançadas, eu recomendo que você busque um contador que te entregue estratégias avançadas, ok? Mas ande certo, é a melhor coisa. Não tem o porquê você sonegar, não tem o porquê você não ter tudo organizado, tá bom? Organização financeira. Aí sim, você organizou lá. Aí você vai ter um sistema de controle de fluxo de caixa. Pode ser planilha? Pode ser planilha. Separação clara entre receitas e despesas. Registro de todas as notas fiscais emitidas e recebidas. Um demonstrativo de resultados mensal simplificado. Um cálculo da margem de lucro por produto e serviço. Uma reserva de emergência equivalente a 3 meses de despesa e um planejamento tributário adequado ao regime escolhido. Isso aqui, pessoal, você contrata uma pessoa para fazer um planejamento tributário. É muito importante. Rodrigo, mas isso daqui vai ficar muito caro. Vai na internet. E existem serviços, existem sistemas hoje, existem SaaS que são muito mais baratos. Rodrigo, mas eu não tenho acesso. Manda uma mensagem aqui para mim. Manda mensagem aqui para mim, Rodrigo, como eu tenho acesso a esse tipo de organização, porque eu me interessei muito nesse tipo de serviço, nesse produto, nesse assunto. Então manda uma mensagem aqui para mim que eu te direciono para alguns canais. Por quê? Nesse momento o nosso canal está iniciando esse processo. Então eu não tenho como te dar porque a intenção, pessoal, é que eu te entregue nesse canal tudo muito mastigado, simplificado, para que você possa de fato fazer sozinho, aplicar aí. Detalhe. Sozinho, entre aspas, né? Porque nós estamos juntos aqui. Entenda, quando eu falo sozinho, é o seguinte: um microempresário não tem condição de pagar 12 mil reais numa consultoria. Que é por exemplo, uma consultoria minha, para me fazer uma análise para você, um diagnóstico para você na sua empresa, é 5, 6 mil reais, dependendo da complexidade do seu negócio. Aí vai depender do grau de dificuldade, do grau de complexidade. Aí, para você implantar um sistema no seu negócio aí, dependendo se você for uma mensalidade recorrente, o sistema hoje não se tornou viável, mas aí demanda de mão de obra para você implantar um sistema bem organizado para te dar algumas coisas. Então aí já é um outro detalhe. Aí depois você precisa de um acompanhamento para alguém que te ensine a fazer as análises. Então já é um outro cenário. Então você tem uma pessoa acompanhada do seu lado, essa pessoa seria um mentor, um treinador, tá? Na pessoa do consultor, dependendo da consultoria, dependendo do cenário que você fechar, isso tudo é muito caro para você que está começando agora, para você que quer pensar agora.
Quando se torna viável? A partir do momento que o seu negócio começa a dar um retorno em cima daquilo que você está buscando. Aí você traz uma pessoa, cara, agora eu preciso de uma pessoa. Traz um sócio, e esse sócio às vezes tem os caminhos perseguidos. Você chama alguém para trabalhar com você e fala, cara, eu não tenho grana, mas toma aqui 10% do meu negócio. Vamos fazer acontecer? Porque nós precisamos pensar, valuation, equity, é isso. Cara, constrói algo de valor e vende. Esse é o charme do negócio. É isso que está vindo. O futuro é isso. Na realidade, é porque nós temos um condicionamento tão grande, nós somos condicionados e a nossa visão é muito limitada. Cara, para que você vai ficar a vida inteira trabalhando no seu negócio, no seu comércio? Cara, faz isso decolar e vende para um time maior, para um grupo maior, que seja da sua cidade, que seja sabe, do seu estado. Sabe, fica de olho em gente que quer comprar. Tem muito hoje na internet, tem muitas plataformas, e a gente vai trazer as plataformas aqui de plataformas que trabalham com investimento, que tem esse tipo de recurso. Então, planejamento tributário do regime que você escolheu, tá ok? Então, segunda parte, organização financeira. Métricas e acompanhamento. O que são métricas? Vou desenhar. Eu quero perder 5 quilos em 2 meses. Tá bom? Então preciso te acompanhar, preciso ter métrica. Como que eu vou. O que são 5 quilos em 2 meses? Então eu tenho aí 5 quilos, eu tenho 8 semanas. Tá? Vamos arredondar. 2 meses, 8 semanas, eu quero 8 quilos. Eu quero perder 1 quilo por semana. Não é possível, é muito. Não, mas vamos colocar essa métrica. Então, na primeira semana, eu começo, vou e peso. Quanto que eu perdi na primeira semana? Tantos quilos. Então, eu já posiciono. Então, eu consegui perder 1 quilo na primeira semana e já perdi 1 quilo para a segunda semana. Então, eu vou acompanhando, na segunda semana eu peso de novo e vou acompanhando e vou medindo a minha métrica, vou anotando. Tá, hoje eu emagreci, perdi isso, perdi isso, para que no final do contexto eu entender que se eu continuar, né, com essa métrica, eu vou conseguir perder os 8 quilos. Mas se na primeira semana eu perdi meio quilo, na segunda semana eu perdi 300 gramas, eu preciso reavaliar o meu sistema, entende? Então é por isso que eu preciso medir as coisas. E aí, ao medir as coisas, nós temos algumas situações e alguns cenários. Por exemplo, eu preciso definir os KPIs. O que é KPI? São indicadores, pessoal. Isso aqui são indicadores, tá? Então, de 3 a 5 indicadores no máximo, tá? Acompanhamento mensal do faturamento. Então, aí no seu negócio você vai colocar alguns indicadores, tá bom? Para você poder. Depois a gente analisa mais profundamente os indicadores. Acompanhamento mensal do faturamento. Controle do ticket médio por cliente. Taxa de retenção de cliente calculada. Custo de aquisição do cliente. Lifetime value estimado e o retorno das principais ações de marketing. Então, o que acontece? Aqui são alguns acompanhamentos que nós temos que ter para que você olhe, enxergue o seu negócio com valuation, tá ok? Então, ter metas, um acompanhamento mensal do faturamento, um controle no ticket médio por cliente, quanto que cada cliente está gastando ali, uma taxa de retenção de cliente calculada, isso aqui você precisa entender. Por que eu falei no começo que às vezes se o seu negócio não é... Por exemplo, porque taxa de retenção. Às vezes você tem um negócio de assinatura aí e gera recorrência. Hoje tem um cálculo que você faz das pessoas que elas deixam de... Por exemplo, Netflix. A Netflix ela tem os clientes que você paga todo mês. Então ela tem uma taxa de pessoas que desistem, que cancelam um plano por mês. Então você precisa analisar essa taxa. Se você tem um plano recorrente, por exemplo, você tem eu vendo pacote. Eu sou manicure e vendo pacote. Então você precisa medir quantas pessoas deixam de fazer o pacote por determinado período. Entende? Então você precisa ter essa métrica. Tá? Então eu tenho clientes entrando no meu pacote, mas eu tenho clientes saindo. Então eu preciso ter essa medição para entender como que eu consigo adotar estratégias para melhorar isso, tá ok? Então, taxa de retenção. Custo de aquisição do cliente conhecido. Aqui, pessoal, é caro para você trazer um cliente, tá?
Dependendo o mercado que você tá, é caro para você, porque você tem que gastar com marketing, você tem que gastar com propaganda. Você vai uma, vai duas, faz a tentativa. É caro para você, então isso tem um custo. É bom você saber quanto custa para você ter um cliente, tá ok? É, lifetime estimado, isso aqui eu vou aprofundar, tá ok? Então, tempo de vida estimado. O que que é o LTV? É o tempo que o cliente fica com você, tá? Lifetime. Então, assim, é o tempo é o valor, por exemplo, eu tenho eu, eu tenho uma livraria na região que eu moro, que eu compro nessa livraria já faz 12 anos. Então, isso é um tem, só que agora eu não compro com tanta frequência lá, mas você tem essa capacidade de você entender qual que é a curva de gasto que um cliente, que um mesmo cliente te agregou. Aí você tem que ter o registro desse cliente, você tem que ter esse cliente cadastrado na sua loja, que é uma coisa que muitos lugares não tem. Porque você consegue entender, porque todo dia aquele cliente ele compra com você. Então você tem cadastro, então faz um cadastrinho aqui rapidinho e tal, porque aí você vai ter uma recorrência. Nossa, ó, o Rodrigo gastou esse ano aqui X reais. Nossa, faz 10 anos que o Rodrigo gasta aqui. Então você consegue ter uma estrutura, tá? Então isso é muito importante. O LTV, que muita gente fala por aí, tá? E o retorno das principais ações de marketing. Isso aqui é um acompanhamento que você tem. Por exemplo, tráfego pago. Eu vou gastar R$ 20 para fazer um gráfico pago, para esse gráfico pago me gerar algumas incidências e apresentar o meu produto em alguns lugares. Beleza. Dentro daqueles 20 anúncios, eu consegui atender, consegui vender 5 produtos. Então, quanto que custou isso daí? Então, é bom ter essa métrica também para eu ter tudo muito organizado, tá ok? Então, o retorno das principais ações de marketing foi de 10%, 20%, 30%. Um planejamento estratégico, isso aqui a gente viu lá em cima. Então, a missão da empresa, visão, a proposta de valor, análise de concorrência, público-alvo, plano de crescimento, meta smart. Como eu disse no vídeo anterior, sem ser no outro, nós iremos criar para vocês, nós temos aqui uma linha que chama plano de negócio. Então nós vamos criar uma playlist chamada plano de negócios. E aí lá eu vou fazer um treinamento de fato, eu tenho algo robusto que eu criei para a gente fazer mesmo o plano de negócio na mão ali. O plano de negócio completo, tá ok? Para que nós possamos entender. Isso vai levando tempo, mas aí conforme eu vou lançando lá os vídeos, a gente vai compreendendo como que vai ser realizado aí, tá bom? Então, um plano estratégico muito bem organizado e processos e operações. Então, fluxo de atendimento, processo de vendas estruturado, controle de estoque, relacionamento com fornecedores, backup de dados importantes, política de preço, sistema de gestão de relacionamento com clientes. Então, isso daqui você tem que olhar. Por quê? Porque isso vale dinheiro, tá bom? Isso vale dinheiro. Depois a gente vai voltar, pessoal. Não se preocupa, Rodrigo, tá rápido tudo. Não se preocupa que nós vamos analisar cada detalhe. Esse canal veio para crescer. O canal que mais cresce no Brasil. Tá? É simplificar mesmo, é brilhar para você, te entregar. É um canal que você vai poder maratonar e você vai. Todos os vídeos você vai sair. Venda, venda. Você quer resultado? Vende. Aí você vem. É meio igual um time. Né? Você tem o ataque, o meio de campo, as laterais e a defesa. Então você tem que pensar no seu time como se não fizer gol, você vai tomar. Então o seu ataque tem que ser muito bom. Então você tem que vender. O que vai puxar tudo para frente, suas estratégias, seus KPIs, é a capacidade que você tem de vender. Ok? Então nós vamos muito inserido em todos os vídeos técnicas de venda o tempo todo. Que eu acho que é um dos mais. Vamos falar de financeiro hoje? Vamos, mas vamos inserir uma técnica de venda. Vamos falar de estratégia? Vamos, mas vamos inserir uma técnica de venda. Porque nós precisamos entregar, nós precisamos entregar valor, nós precisamos entregar o nosso produto, nós precisamos entregar o nosso serviço, nós precisamos convencer as pessoas que elas precisam do nosso produto, do nosso serviço. Porque nós entregamos para ela um valor muito, muito real, muito palpável. Tá? Preparação para o crescimento. Estrutura societária, como será a divisão de equity. Então, tudo isso tem que ser pensado. Contratos padronizados, clientes, fornecedores, funcionários. Documentação que permita operar sem sua presença 100% do tempo. Por que, Rodrigo, por que documentação?
Quanto menos um negócio depende de você, mais ele vale. Quanto menos um negócio depende de você, mais ele vale. Como que você faz isso? Você mapeia e escreve todos os processos da sua empresa. Você vai mapeando os processos, você vai entendendo como que funciona e aí você vai deixando isso, você vai gerando um conhecimento. Então, uma pessoa que chega no seu negócio, ela sabe operar o seu negócio, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela tem que falar quando o cliente chega, ela sabe como ela tem que abordar, ela sabe que um dia que tá o fluxo de funcionário está baixo, de cliente está baixo, ela sabe o que ela tem que fazer aquele dia, ela não vai ficar parada. Então, se você de repente precisar fazer qualquer tipo de coisa, o seu negócio no final do dia ele tem uma métrica. Tem uma meta para bater diária. Então todo mundo sabe disso. Você vendeu aquilo, você pôs aquilo na sua cultura. Aquilo é a cultura da empresa. Quando você contrata alguém, você precisa mensurar isso. Então, uma coisa muito importante. Quando você traz alguém para trabalhar com você, você tem que chocar ela com a sua cultura. Então, por exemplo, você trouxe alguém para trabalhar com você tem metas altíssimas. Não adianta você trazer uma pessoa que não pensa em metas. Às vezes você vai trazer uma pessoa que não vai agregar e você vai custo de adição, de um custo admissional, tudo à toa. Tá? Então, quando você buscar uma pessoa, busca um perfil que converse com a sua cultura. E isso, se você se conhece, você traz gente que se parece com você, tá ok? Plano de investimento para expansão, network de potenciais investidores ou parceiros, pitch deck básico da empresa, em 10 slides. O que é isso aqui, o pitch deck básico? É uma apresentação da sua empresa, de fato. É uma apresentação mesmo. Olha, minha empresa é assim, 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 assim. Quando nós vamos fazer a apresentação do nosso serviço, a gente divide por cenários. Eu tenho uma empresa que oferece treinamento, minha empresa oferece treinamento, minha empresa oferece palestra, minha empresa oferece mentoria, consultoria. Okay? Então a Realiza 360 ela trabalha com esses serviços que ela opera. E eu tenho uma outra empresa que é uma empresa de produto, que são os cafés especiais. Então são segmentos, então eu trabalho com serviços de educacionais e a minha linha de uma parceria que eu tenho com os produtores, que eu vendo meu café especial. Que no final do dia agrega também como um fator muito importante. Mas o que você oferece, Rodrigo? Ah, e o sistema. Então eu ofereço palestras, tá? Então eu ofereço palestras, eu ofereço um cenário meu são palestras, no outro cenário são mentorias, no outro cenário são treinamentos, no outro cenário é consultoria e no outro cenário é o sistema. Então eu tenho 5 pacotes de serviços. Tudo voltado para uma questão educativa. O sistema, ele contempla todo o meu trabalho, porque o meu sistema, ele faz com que você enxergue a sua empresa como equity. Então, o meu sistema ele já faz com que você enxergue os seus pequenos. Às vezes você é um mototáxi, você pode usar o nosso sistema. Você é um limpador de piscina, você pode usar o nosso sistema. O nosso sistema ele funciona para você. Então ali você analisa, então você vai entender quanto que a sua operação está valendo. Então isso é muito importante. Então eu tenho um sisteminha que ele opera tanto no micro prestador de serviço individual até uma empresa de médio porte. Então nós temos essa linha para trabalhar e aí nós oferecemos soluções porque nós queremos que as pessoas elas comecem a se enxergar como valuation. A sua operação vale bastante, ok? Então é isso, eu tenho muito bem definido aquilo que eu faço. E eu tenho o produto, que já é uma outra linha, uma outra forma de trabalhar. Tá? Então aqui dentro desse canal atribuído. Então quando eu vou apresentar os meus serviços, eu apresento a Realiza 360 nesse contexto. Então eu tenho as mentorias, aí dentro da mentoria nós temos um processo. Nós temos a consultoria. Dentro da consultoria, nós temos cenários que a gente trabalha, que é o diagnóstico, que é a implementação, e tudo vai trabalhando. Às vezes você contrata uma consultoria, você já leva tudo o pacote junto. Você leva palestra, você leva treinamento, você leva mentoria, então você compra e você pode comprar separado. Então tudo isso você tem que saber apresentar de maneira muito simples, prática e quanto mais simples for, melhor, né? Quanto mais simples for sua proposta, melhor vai ser o seu resultado. Isso aí é uma coisa que já está cientificamente provada. Então, o cronograma sugerido. Nos primeiros 30 dias, a fundação legal e organização. Por quê? Você vai levantar a documentação que você já tem e detalhe, tem documentação que demora mais, tá ok? Entre os 60 e 90 dias, a métrica, processos e planejamento estratégico.
E nos 90 dias para frente, a preparação para o crescimento e estrutura de equity, tá ok? Então, algumas ferramentas que são recomendadas. Gestão financeira, para quê? Planilhas, conta, existem algumas ferramentas, planilhas Google, conta azul, guia Both, tá? Que são ferramentas gratuitas, planilhas, conta azul, guia bolsa. Ferramentas pagas, QuickBooks, conta azul Pro e Sage. E uma ferramenta de bancos, o Nubank PJ, o Inter BTG mais baixas taxas, tá ok? CRM de vendas, por exemplo, CRM são sistemas que vai trabalhar ali com o seu e-commerce, com suas vendas. Tem o HubSpot Free e o Bitrix 24, são gratuitas. Existem as simples, que são a RD Station e PipDrive. E tem as de WhatsApp, que vai trabalhar com o Chat Guru e Zenvia. O que são essas ferramentas, Rodrigo? São ferramentas que ajudam na interação com o cliente, nas vendas, ok? Temos ferramentas de automação, documentos, Google Workspace, Microsoft 365, processos Zapier e backup, o Google Drive, DropShop. Análise métricas, nós temos o Google Analytics, redes sociais, Meta Business, TikTok Analytics e relatórios Google Data Studio. Rodrigo, aqui, pessoal, aqui sim. Aqui é interessante que você tenha alguém que te acompanhe nessas ferramentas para que você não se perca. Mas vou te falar, a curva de aprendizado ela é um pouco lenta, mas depois que você vai dominando esses processos, você aprende, aí acabou. Mas eu falo, por isso que eu falo, vai devagar, vai trabalhando e vai deixando que as coisas fluam naturalmente. Então nós temos essas ferramentas. Quanto custa implementar tudo isso? Aqui olha que legal, ó. Abertura de CNPJ, R$1.000. Registro de marca, 350. Contabilidade, mensal, 150 a 500. Alvará de licença, de 200 a R$1.000. Ferramentas digitais, um sisteminha financeiro, até R$200 por mês. CRM básico, 150. Google Workspace, R$30 por mês. E automação, de 50 a R$200 por mês. Então, total de 3 a 8 mil reais nos primeiros 12 meses, tá ok? Precisa ser tudo de uma vez? Não. Muitos itens podem ser implementados gradualmente. Comece com o essencial. CNPJ, conta PJ, controle financeiro e um sistema de CRM. O resto vai evoluindo conforme o negócio cresce. Sinais que você está no caminho certo. Você consegue responder rapidamente quanto faturou no mês passado, qual sua margem de lucro, quantos clientes novos por mês, quanto custa adquirir um cliente e qual o ticket médio. Então, seu negócio funciona quando você tira férias sem parar de vender, tem processos documentados, colaboradores sabem o que fazer, sistemas automatizam rotinas e clientes são atendidos na sua ausência, ok? Meta final para a empresa investível. Quando você completar esse checklist, a sua microempresa terá todas as características que investidores e compradores procuram. Finanças organizadas e transparentes, processos documentados, crescimento sustentável, estrutura legal, valor claramente demonstrado e potencial de escala evidente. Lembre-se que cada item marcado é um passo a mais na direção de ter uma empresa que vale cada vez mais dinheiro. Bora colocar a mão na massa, pessoal. Pessoal, então nós estamos aqui. Deixe seus comentários. Comente aí se você gostou dessa métrica, se você gostou desse contexto, se você gosta desse tipo de, de assunto. E agora, pessoal, nós vamos aprofundar, é claro, né? Eu trouxe para vocês aqui uma coisa muito bem abstrata. Agora a gente vai trabalhando o elemento a elemento, vamos criando ali bases de aula para que vocês construam um pensamento. Então a gente vai construir um pensamento junto. Vamos falar, por exemplo, vamos voltar a falar de precificação. Beleza. O que é precificação? Qual é a importância da precificação? Quais são as métricas da precificação? Então a gente vai trabalhar ponto de equilíbrio. O que é equilíbrio? Então a gente vai começar a fazer conteúdos que tragam para você fundamentos mesmo, né? Verdadeiros treinamentos para você já sair aplicando ali no seu negócio, ok? Então espero que você tenha aproveitado desse conteúdo, que esse conteúdo tenha pelo menos te deixado um pouco curioso do que de fato é o nosso trabalho. Nosso trabalho simplifica, nosso trabalho te entrega um valor extraordinário, tá? Então, deixe nos comentários, ative o sininho. Rodrigo, mas tem alguma coisa a mais que você oferece? Por enquanto, o nosso canal, ele
conforme você vai maratonando no nosso canal, você vai adquirindo um conhecimento, você vai adquirindo pré-requisitos. Por que eu falo para você, e aqui a gente já encerra o vídeo, para você não ir gastando dinheiro à toa com tudo que aparece na frente para você? Por causa de pré-requisitos. Às vezes você vai consumir um conteúdo, você vai comprar um curso, você vai numa palestra, numa. Eu não estou falando que não é, eu tenho cursos para vender. Mas eu não posso chegar aqui porque você não tem pré-requisito básico, você não sabe o que é fluxo de caixa, que é uma coisa que nós vamos bater muito em cima. Você não consegue controlar seu fluxo de caixa. Agora você imagina se eu trazer para você aqui, vou começar a trabalhar com inteligência artificial. Não, você não vende. Dificuldade para vender. Você tem um negócio e não vende. Você está com dificuldade de vender. Então vai vender, vai oxigenar. Aí beleza, você tá vendendo. Cara, eu tô vendendo pra caramba, mas eu não tô conseguindo. Então vamos lá olhar os seus custos, porque às vezes uma venda sua, às vezes você tá vendendo, você tá comprando um negocinho desse aqui por 10 e vendendo por 11. Aí nunca dá certo. Entendeu? Então o que acontece? Precisa fazer uma estruturação. Vende demais, nossa, vendo. Porque o meu concorrente vende a 11,50 e eu vendo a 11. Mas nossa, cara, eu tô vendendo demais um negócio desse aqui e o trem não vai pra frente. Porque você está pagando 9, você está pagando 10 reais e o seu concorrente está pagando 7. Entende? Aí você começa a analisar, fala, mas como é que ele consegue, eu não consigo. Compra num grande volume, às vezes você liga no fornecedor, faz um negócio com ele, fala, ó, me entrega semanalmente, entrega recorrente, às vezes costuma baixar o custo da entrega, porque já é recorrente, fala, toda semana você me deixa aqui tanto. Então você consegue fazer um giro que se está vendendo, mas o seu negócio não é venda, o seu negócio às vezes é custo, então começa a mudar a forma de você comprar, de você gastar a sua grana. Aí você vai com alternativas diferentes. Tudo bem? Pessoal, até o próximo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e bola para frente. Vamos trabalhar.